Boa tarde. Meu nome é Maurício Schillernin, eu sou secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia. E antes de fazer a abertura oficial desse nosso evento da tarde, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a quem ajudou a construir esse evento de maneira muito compartilhada, de maneira muito saudável e muito segura, discutindo as várias necessidades, as várias atuações do farmacêutico gaúcho. Então, nós temos várias comissões assessoras do Conselho Regional que, de uma maneira muito saudável, como eu falei, identificaram as principais necessidades coletivas dos mais diversos profissionais e vem construindo há 6 meses essas palestras que vocês verão nessa semana. E um especial agradecimento à PUC, que tem sido um grande parceiro do Conselho Regional de Farmácia, a todos os estudantes de farmácia que vêm comprando esse evento, né, de maneira gratuita, mas vêm participando, vêm aderindo, nossos colegas farmacêuticos das mais diversas áreas, que vêm se movimentando das mais diversas cidades do interior, e dizer para vocês que a construção de um evento tão grande como esse, e que vem se qualificando cada vez mais, ela começa um ano antes. Nós hoje começamos a pensar já na 5ª semana do farmacêutico. Espero que vocês aproveitem essa semana e aproveitem também os próximos congressos, os próximos encontros que o Conselho proporciona para vocês. Então, seguindo com as atividades da 4ª semana do farmacêutico, o Conselho de Farmácia do Rio Grande do Sul apresenta agora a oficina de trabalho Construindo Serviços Farmacêuticos Focados em Resultados, com o facilitador Rodrigo Silveira Pinto, farmacêutico bioquímico formado na Universidade Federal de Ouro Preto, primeira faculdade do Brasil. Possui pós-graduação em Gestão da Assistência Farmacêutica na Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado acadêmico por meio do Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica da URGS. Membro da Comissão de Farmácia Clínica do Conselho Regional de Farmácia, também atua atendendo pacientes no setor da cardiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Seu trabalho envolve o diagnóstico de comunidade e a adaptação da atenção primária orientada à comunidade para serviços farmacêuticos. Agradecemos a presença de quem nos acompanha aqui e também pela internet e gostaríamos de registrar um muito obrigado às comissões assessoras de farmácia clínica e drogarias do Conselho Regional de Farmácia, a quem eu peço que, por favor, se levantem. As recentes promulgações da Lei 13.021 e das resoluções 585 e 586 do Conselho Federal de Farmácia, que trata da farmácia clínica e da prescrição farmacêutica, sinalizaram importantes conquistas para os farmacêuticos do país, reforçando o compromisso desses profissionais atuarem como responsáveis técnicos nas farmácias e drogarias brasileiras. Além disso, tais medidas consolidaram estes espaços farmacêuticos como estabelecimentos de saúde e, diante desse novo cenário, torna-se cada vez mais necessário que os farmacêuticos sigam buscando capacitação e qualificação profissional. É hora de valorizarmos os serviços farmacêuticos. Lembramos que o Conselho Regional de Farmácia quer ouvir vocês, então pedimos a gentileza de que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença no acesso restrito do site do Conselho. Uma boa tarde e uma boa palestra. Pessoal, boa tarde. Já repararam que o sotaque é diferente também, né? Então, meu nome é Rodrigo, né? Eu trabalhei já em farmácia. Tive umas experiências muito interessantes na drogaria, boas e ruins. E por causa de uma experiência ruim, eu fui conhecer o tal do SUS. Lá na minha cidade, onde eu morava, né? Lá em Ouro Branco. Quem conhece Ouro Branco aqui? É o primo pobre de Ouro Preto. Ouro Preto não conhece, né? Lá tem uma usina
chamada Açominas, que a Gerdau comprou. Então, todo mundo que mora em Ouro Branco ou trabalha na Açominas ou presta serviço para a Açominas. E a Açominas dá luz, atendimento de saúde, diversão, clube, piscina. Então, acaba que Ouro Branco vive numa bolha que não conhece mais ou menos como é o resto do sistema público de saúde. E na faculdade, eu tive o prazer de conhecer o SUS na disciplina chamada Higiene Social. Que nome horroroso, né? Tipo assim, higiene social, vamos matar os piolhos de todo mundo, né? Vamos vacinar a galera. É um nome muito, assim... E em 2 aulas. Ou seja, em 5 anos de formação, eu tive 2 aulas para conhecer o tal do SUS. E quando eu fui para a drogaria, infelizmente, o meu chefe não fazia umas coisas muito certas, e eu tive que sair e fui conhecer o tal do SUS, num município do Paraná, que nunca teve um farmacêutico na história do município. E tinha médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico. Então não era um município que estava carente de profissionais de saúde. Só não tinha o farmacêutico. E aí eu descobri a falta que o farmacêutico faz num lugar quando não existe nenhum. Só para vocês terem uma ideia, como eu sou de Minas, né, os mineiros adoram contar causo. Então a gente vai sempre contando os causos aqui, mas depois eu vou ouvir os causos de vocês também. Quando tinha um velório, quem aqui é de cidade pequena? Então o povo sabe como é que é velório, né? É o auê, né? Para a cidade inteira, né? É uma coisa que é diferente quando morre alguém num lugar que todo mundo conhece todo mundo, né? Do que numa cidade grande, né? Só que lá onde eu trabalhava, no velório, eles serviam pão, serviam cafezinho e serviam diazepam. Sempre quando morria alguém, ou a secretária de saúde ou o enfermeiro iam na farmácia, enchia a mão de diazepam e levava para o velório. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu tive uma legião de viciados. Mas era a cidade inteira viciada em fluoxetina, amitriptilina, o diazepam e microvilar. Que até as mulheres na menopausa usavam microvilar. Porque, né, não entendia direito o que era menopausa. Então, eu comecei a pensar, gente, o que eu vou fazer aqui nesse lugar, né? Como é que eu vou ajustar isso aqui? O que a gente pensa quando a gente é farmacêutico, que tem um monte de remédio saindo sem receita? Vamos cobrar receita, né? Vamos cobrar receita, que eu sou o cara do remédio, eu sou o cara da legislação, vou botar aqui o livro embaixo do braço e pronto, acabou. A partir de agora não sai mais medicamento nenhum sem receita. Primeira pessoa que apareceu na farmácia chegou lá. Eu vim buscar o diazepam de não sei quem. Aí eu, olha, precisa da receita. Como assim receita? A pessoa pega o diazepam aqui sempre, por que precisa da receita agora? Não, porque precisa, porque é um remédio controlado, precisa de uma receita azul. Aí ele, tá bom, saiu, voltou com a secretária de saúde e disse assim, tá aqui a receita azul. A secretária de saúde entrou na farmácia, pegou o diazepam e entregou para a pessoa. Sabe quem era não sei quem? A tesoureira da prefeitura. Em uma semana de trabalho, meu nome já estava na boca do prefeito. Então, aí isso me marcou bastante. Porque eu fiquei pensando, gente, mas eu estou sendo reprimido por fazer o que a legislação me pede. Mas mesmo assim eu mantive, continuei. Aí chegou uma hora que uma senhora, 3 horas da tarde, como a cidade é pequena, os médicos não são de lá, então sexta-feira, 10 da manhã, eles vão embora, segunda-feira, 10 da manhã, eles chegam. Quem adoece de sexta-feira, de 10 horas da manhã até segunda-feira, né, 10 horas da manhã, depende lá de Jesus para poder, ou dos motoristas para levar para outra cidade que tenha atendimento médico. E chegou uma senhora, 3 horas da tarde, para procurar o diazepam, chorando, lágrimas, desesperada. Por favor, não faz isso comigo.
Nossa, eu estou aqui, eu faço o que o senhor quiser, não me deixa sem esse final de semana, eu sei que eu precisava da receita, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E aí, essa pessoa me fez pensar, será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? Tem que ficar aqui cobrando receita dos outros, né? Seguindo o que está escrito ali no papel. Eu estou sendo ético, por um lado, mas todo mundo já pegava medicamento. Então, foi uma situação bem difícil de manejar. E, felizmente, foi um resultado muito legal. Conseguimos fazer muita coisa. E um pouco dessas coisas que a gente conseguiu fazer lá, uma delas foi a reprofissionalização. Porque eu me formei em farmacêutico de laboratório de análises clínicas. E focado, como se fosse, o professor Mauro diz, né, extensão de microscópio. Então, a gente opera o mecanismo ali e lauda. Tipo assim, de quem é o sangue, de quem é a amostra, não interessa. Tem que fazer meu exame direitinho aqui e tal. Mas quando eu estou do outro lado, olhando para a pessoa, ela já não é uma amostra. E a legislação, às vezes, ela te bate, te impede de fazer algo para ajudar. E muitas vezes, quando a gente vai querer ousar e fazer um serviço farmacêutico diferente, a gente vai de encontro contra a legislação. Então, por isso que hoje, eu não quero ficar aqui fazendo uma palestra, falando um monte de coisa. Eu quero ouvir de vocês, a vivência de vocês, para a gente fazer uma construção coletiva. Inclusive de quem está assistindo aí pela internet. Como que vai funcionar, então, o dia de hoje? Nós vamos criar, hoje, um banco de serviços farmacêuticos. Então, nós temos aqui muitas cabeças pensantes, pessoas de várias formações, idades, pensamentos e áreas de atuação diferentes. Só que o atendimento, o cuidado, todo mundo aqui quer cuidar. Então, pelo menos um objetivo a gente tem em comum, senão vocês não estariam aqui hoje. Vocês estão querendo aprender como cuidar melhor. Então, nós vamos trabalhar em conjunto para criar serviços que possam ajudar as pessoas. Então, nós vamos trabalhar de forma coletiva. Então, primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que está o panorama do Brasil. O que é esse tal desse serviço farmacêutico aí. E aí, vocês vão trabalhar em coletivo, em grupos, e vão montar como deveria ser uma farmácia que presta esse serviço farmacêutico, que cuida, que transforma mesmo a saúde de uma pessoa. No retorno, nós vamos ver quais resultados a gente espera de um serviço farmacêutico. Como operacionalizar esse serviço diferenciado para obter esse resultado. E, daí, com a farmácia que vocês montaram na Dinâmica 1, o mesmo grupo vai propor um serviço para essa farmácia na Dinâmica 2. Nós vamos pegar todo o material que vocês vão produzir. Nós vamos dar o direito autoral, lógico, de quem fez, por isso que eu preciso que vocês coloquem o nome completo de vocês no material que vocês vão produzir. E nós vamos colocar na internet a discussão do serviço que vocês montaram. Como somos muitos, e tem gente também assistindo pela internet que vão participar também, não vai ter tempo suficiente para a gente fazer a discussão aqui. Então, nós vamos pegar os produtos que vocês fizeram, vamos criar um banco com esses serviços, para a gente terminar de lapidar o que vocês pensaram, e para outro farmacêutico que quer pensar fazer uma coisa diferenciada, já ter um lugar de onde partir, não começar... Porque eu tive que começar do zero, porque eu não sabia de onde tirar, eu não sabia o que fazer. Eu estava tão desesperado de saber o que eu tinha que fazer para ajudar os outros, que eu fui num congresso de economia da saúde. Porque era o único que tinha a palavra saúde. Porque eu não achava congresso de farmácia. Eu estava num desespero danado, cheguei lá, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu queria que vocês anotassem esse link. Quem está em casa, principalmente, anotem esse link. Vou digitar aqui para o pessoal que está em casa. É o http://1 em letra maiúscula drv.ms/1FWJETD. Nesse link
vocês vão encontrar o material da dinâmica. Então, quem aí está com celular ou com tablet, aí, com internet, notebook, já pode acessar o conteúdo da dinâmica, por isso quem está em casa vai poder participar também. Acessando por esse link, vocês vão ter o documento da dinâmica. Quem está aqui, a gente tem umas cópias impressas em papel também, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que a palavra saúde, ela não tem uma definição muito certa, não. A OMS, lá em 1900 e bolinha, colocou que saúde é um completo estado de bem-estar físico, social e mental. Completo. Se eu pego uma pessoa hipertensa, com a pressão controlada, come salada, caminha, tem uma vida feliz, trabalha, tem filho, ela é doente. Olha que coisa. Se eu tenho uma pessoa sedentária, mas que se sente feliz, que não está fazendo nada, ou está correndo o risco de desenvolver alguma coisa pelo sedentarismo, mas ainda não chegou a desenvolver nada, ela é saudável. Então esse termo não é muito certo, porque a saúde ela não pode ser definida, porque cada um entende a sua saúde de um jeito diferente. Então não pode existir um termo que defina. Talvez a saúde pode ser aquilo que te faça buscar a felicidade, aquilo que te mantém para você ser feliz na sua vida. Talvez seria um termo melhor do que esse de completo bem-estar físico, social e mental. Só que pensando na saúde, além dessa questão do cuidado, de ajudar, ela também é uma indústria, porque a gente também tem que ganhar o nosso salário, tem que pagar os produtos. Então, nem sempre o que eles dizem que é saudável é, ou nem sempre o que é, apresenta que é. A gente vê aí muito lobby, igual não sei se vocês já viram o caso de um cientista de São Paulo que descobriu uma substância que está no conservante do shampoo, do refrigerante, que tem o potencial de combater câncer, que custa R$1 o comprimido, e que todos os hospitais do Brasil barraram o teste para ver se esse medicamento realmente tem um efeito, né, antineoplásico. Então, ou seja, a saúde, nem sempre o que jogam para a gente, o que vendem para a gente é a saúde. Como o Gabriel mesmo disse de manhã, a gente viu que as evidências vão mudando com o passar do tempo, né? E dentro da saúde, nessa perspectiva de ajudar, de buscar felicidade, de te mover na sua vida, o medicamento, ele é uma ferramenta para se alcançar o objetivo da saúde no sentido de busca da felicidade. Mas, por outro lado, ele também pode ser o fim, a própria saúde em si. Eu só vou melhorar o colesterol se eu tomar simvastatina. Ou seja, eu tô botando um conceito filosófico já estudado não sei quantos mil anos, que é a saúde em um comprimido só, que é a simvastatina. Eu sou saudável porque eu tomo simvastatina. Então a saúde tem esse conflito de interesse, sempre vai ter, e o medicamento é o principal ator desse conflito de interesse. Dentro disso tudo, a gente tem o nosso amigo farmacêutico, né? Que é um cara que tem 77 atribuições diferentes para fazer. O curso ensina 2 ou 3, mais ou menos. Aí ele sai sem saber as outras 72. Tem como saber 77 coisas? Olha lá, o cara faz tudo. E aí não tem um ditado, né? Quem tudo faz não faz nada? Então ele fica meio perdido, o curso não forma. Ele tem uma perspectiva de trabalho que não é necessariamente aquilo que ele encontra quando ele se forma, que é onde absorve. Mesmo ele querendo ajudar, ele ainda enfrenta esse mercado. E ele também é um funcionário, ele também tem que pagar a conta. Ele também tem que ganhar o dinheiro dele. Ele tem que ser valorizado também financeiramente por aquilo que ele faz, certo? E ele trabalha aqui, ó. Né? Tem até um hipoglicemiante ali, ó.
contra o hipoglicemiante ali, né, para subir a glicose, quem está passando mal, que é um estabelecimento que até 2014 era comércio. Depois de 2014, ele virou um estabelecimento de prestação de serviço. Entre eles, o serviço de saúde. Mas ele ainda não está escrito no papel ainda que é estabelecimento de saúde. Aí vocês vão falar comigo, claro que é estabelecimento de saúde. Todo estabelecimento de saúde tem que ter um cadastro no Brasil, chama CNES. Quem já ouviu falar do CNES? Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Quantas drogarias tem CNES? Então não é. Então, ainda a gente conseguiu um avanço com a lei, mas ainda a operacionalização, ou seja, tirar do papel mesmo e botar o troço para ser um estabelecimento de saúde, ainda não saiu. Apesar da pressão já existir, graças a Deus nós temos uma lei federal que respalda o nosso trabalho. Mas vamos pensar esse estabelecimento aí, que ainda não é um estabelecimento de saúde, que está meio comércio. Todo mundo conhece a Abrafarma? A Abrafarma, para quem não conhece, é a associação das maiores redes de farmácia do Brasil. Então, as redes grandes, elas têm uma associação que defende o interesse delas. Esses dados aqui são de dezembro de 2013, que é o mais recente que tem no site da Abrafarma. Vamos lá, olha lá. A Abrafarma abriu 334 lojas nos últimos 12 meses e tinha 4.607 lojas, farmácias, no início do ano de 2013, que correspondia a 7,25% do total. Então, em quantidade de farmácias, a Abrafarma tem menos, porque o Brasil tem quase 70 mil farmácias, alguma coisa assim. Mas olha o volume de venda. 28 bilhões de reais, que foram gastos por 781.392.519 pessoas. Ou seja, nesse ano foram emitidos quase 800 milhões de cupons fiscais pela Abrafarma, sendo que 67% é medicamento. Significa que só em 4.600 lojas passaram a população brasileira 4 vezes, como se cada habitante do Brasil fosse uma farmácia da Abrafarma 4 vezes no ano. Como é que eu posso dizer que um lugar desse não é estabelecimento de saúde? Eu posso dizer isso? Quantos desses... Olha aqui, 67% é medicamento. Quantas RAM, quantas interação medicamentosa, quantas duplicidade de tratamento. Então, ela é um estabelecimento de saúde. Não tem como não dizer. Você imagina se um dia fecha essas lojas aqui, ou se todas elas começam a cobrar prescrição todas no mesmo dia. O posto de saúde vai suportar? Vai ou não vai? Vai não, né? Olha a importância que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde, mesmo sem ter o CNES. O sistema ainda não incluiu a gente lá dentro, mas nós somos vitais, importantíssimos para o sustento do sistema de saúde do Brasil. Por que então a farmácia é isso aí que deveria ser um estabelecimento de saúde, mas a lei diz que é mais ou menos, mas todo mundo foca mais no produto? Porque existem um termo que em inglês chamam stakeholders, né? Ou players. Em português, os tomadores de decisão, que são quem que faz a coisa acontecer. E no âmbito de uma farmácia, a gente tem 2 grupos de tomadores de decisão. Que a gente tem o grupo macro, que não está dentro da farmácia, mas influencia de forma indireta. O governo, porque ele manda as leis, manda as resoluções, a indústria, a academia, que forma um profissional preparado ou não,
o conselho, que fiscaliza, as associações e, principal tomador de decisão de todos, a população. Por quê? Porque ela vota. Todos os tomadores de decisão aqui, teoricamente, tomam as decisões desse último aqui de baixo, porque é ele que decide quem vai ser os tomadores de decisão lá em cima. Certo? E dentro do ambiente da farmácia, nós também temos tomadores de decisão. Por exemplo, o dono da farmácia, o farmacêutico, o prescritor, o fiscal, o balconista e o cliente. Se vocês pegarem esse pessoal aí, um de cada, e sentar e perguntar para eles o que é farmácia para você, cada um vai falar uma coisa diferente. Do mesmo lugar físico, mas que para eles representam coisas diferentes. Então, o olhar do farmacêutico é um dos olhares que se tem sobre o estabelecimento. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Teve um pessoal que voltou mais um pouquinho para trás e foi entender por que a farmácia está assim hoje, nesse sentido um pouco mais comercial do que de prestação de serviço. Esse aqui é o artigo que eles trabalharam avaliando a história da farmácia. Vamos lá. Em 1860, foi começada a farmácia já tinha um papel, porque ela produzia o princípio ativo, atendia o paciente, manipulava o medicamento e dispensava o medicamento. Então, até 1860, a farmácia era uma indústria, uma manipulação, um posto de saúde e fazia a dispensação. O que aconteceu? Teve gente que começou a especializar só na produção do princípio ativo, que eles perceberam que era mais rentável. E o princípio ativo mais famoso do início era quem? O AS, que criou a Bayer, né? Primeira indústria farmacêutica. Então, eles começaram a se especializar na produção só do insumo e deixaram as outras coisas para lá. E aí o farmacêutico que trabalhava na farmácia, ele pensava assim, para que eu vou ter o trabalho de ficar lá buscando a planta, macerando, fazendo tudo aquilo ali? Se alguém me entrega o pó pronto, eu só faço a manipulação. Então, a partir de 1870, quando começou a industrialização, a farmácia deixou de ser indústria. Mas ela ainda atendia, manipulava e dispensava. Ou seja, era um lugar reconhecido pela sociedade. Todo mundo sabia para que a farmácia servia e para que o farmacêutico servia. Aí o que me acontece? Os autores, eles foram um pouco arrogantes e disseram que como os Estados Unidos é o centro do mundo, a história da farmácia dos Estados Unidos é meio parecida com o resto. Então, essa é a ideia deles, então não é a minha. As indústrias começaram a pressionar a farmácia pequena. Porque ela pensa assim, se eu estou produzindo, tenho um monte de recomendação técnica para seguir, tem que fazer um monte de coisa que a lei pede, por que a farmácia pequena não tem que fazer? E aí eles foram além. Para que eu vou entregar só o pó, a matéria-prima para ele manipular? Eu já posso manipular aqui, eu vou fazer uma máquina e já vou vender pronto. Vou fazer tudo pronto. A única coisa que o paciente vai ter que fazer é tomar. O farmacêutico não vai precisar de manipular mais. Nessa época, nos Estados Unidos, pasmem, no Código de Ética da Profissão Farmacêutica, estava escrito que o farmacêutico não pode orientar o uso de medicamento. Por quê? Vem pronto. Dentro da caixinha. Eu não posso nem abrir a caixinha. Então, dentro dos Estados Unidos, a farmácia deixou de ser manipulação, deixou de ser posto de saúde e deixou de ser a dispensação. Nem orientar podia, não podia nem fazer orientação. Aí o tempo foi passando, dentro do hospital, os farmacêuticos começaram a pensar, não, tem que arrumar alguma coisa para me ser útil aqui. E uma coisa que precisa no hospital, que é uma coisa muito complexa, é a logística. Como distribuir os produtos, chegar o produto certo, o paciente certo, não faltar nada, porque um hospital tem várias alas, tem muitos pacientes diferentes, tem um monte de prescrição, a equipe da enfermagem entrando lá e pegando medicamento. Então, se separou a profissão a partir de 1952.
porque o farmacêutico do hospital começou a pensar numa forma de gerenciar esse recurso dentro do hospital, e o farmacêutico da drogaria, nos Estados Unidos, ainda ficava só na entrega, como se a farmácia fosse um posto de distribuição de medicamento. E aí, lá em 1960, no hospital, os farmacêuticos pensaram assim: o que adianta eu distribuir certo, organizar tudo certo, se o médico prescreve errado? Qual que é o resultado? Nenhum. A pessoa vai sofrer do mesmo jeito se eu não tivesse organizado. E aí eles começaram a orientar os profissionais de saúde sobre o uso, sobre a dose, e dentro do hospital nasceu então a farmácia clínica, que é justamente um trabalho do farmacêutico para poder ajudar o paciente com seus medicamentos, não necessariamente diretamente com o paciente, que aqui ele só está trabalhando com o médico e com a equipe da enfermagem. Dentro da farmácia, em 1960, eles conseguiram quebrar o código de ética da profissão. E aí começou a ter um resgate do trabalho do farmacêutico na drogaria, mas muito tímido. Só fazia o aconselhamento e a dispensação, não fazia mais outras coisas que fazia antigamente. Mas agora vamos pensar comigo aqui. Os medicamentos do hospital, eles são mais perigosos que os medicamentos da drogaria? No grosso, assim? Lógico que vai ter um no hospital que vai... Tá. Mas o medicamento em si, sem contar o sistema, só olhando a farmacologia dele, mais ou menos parecido, né? A diferença é que um vai ter injetável e o outro vai ter só comprimido. Muitas vezes tem um medicamento que é injetável só no hospital e o comprimido na drogaria, mas a fórmula é a mesma, o princípio ativo é o mesmo, o mal é o mesmo. Então por que o farmacêutico do hospital tem que estudar mais que o da drogaria, tem que ganhar mais, tem que ser diferente? Eles começaram a fazer essa reflexão lá nos Estados Unidos. Por que o cara da drogaria só distribui, sendo que os medicamentos são muito parecidos, e o cara lá do hospital tem que ficar orientando o médico e ficar orientando não sei o que, estudando? Aí, em 1990, dois pesquisadores, o Hepler e a Linda Stram, pensaram: não tem esse negócio de farmacêutico de hospital e farmacêutico de drogaria. Farmacêutico é um só. O paciente é um só. Não interessa se ele está acamado ou se ele está de pé no balcão. Eu tenho que cuidar dele do mesmo jeito. Eu tenho que ter os conhecimentos que faz necessário ajudar esse paciente a transformar a vida dele. E eles criaram esse conceito aqui, de atenção farmacêutica. Então, teve toda essa construção nos Estados Unidos. Agora, vamos olhar um pouquinho aqui para o Brasil.